Olá a todos. Ahn, a controvérsia entre Donald Trump e Elon Musk, em que Trump ameaça deportar o empresário por ele desafiar o duopólio partidário dos Estados Unidos, é um ponto de inflexão muito interessante que sintetiza as transformações e tensões mais profundas da democracia norte-americana contemporânea. Para compreender plenamente seu significado, é preciso ir além do embate de egos, né, e examinar o que esse episódio revela sobre as fragilidades e os paradoxos institucionais do país. Historicamente, o sistema político norte-americano foi construído sobre uma rigidez bipartidária, que, embora tenha garantido estabilidade, também inibiu o surgimento de alternativas e a oxigenação do debate público. O sufocamento de terceiros partidos, seja pela legislação eleitoral, pelo acesso restrito aos meios de comunicação ou pelos mecanismos de financiamento de campanha, sempre foi uma das marcas do sistema, levando a uma rotinização da disputa entre democratas e republicanos. O surgimento de Musk como uma figura capaz de ameaçar, né, esse arranjo institucional, né, é, portanto, algo disruptivo, pois escancara uma demanda reprimida por pluralismo real e maior representatividade, especialmente entre as gerações mais jovens e setores insatisfeitos com o establishment. A resposta de Trump, recorrendo ao discurso de deportação como retaliação política, não é um fato isolado, né? Ao contrário, é parte de uma tradição do país de utilizar o aparato estatal ou retórico para conter movimentos considerados inadequados, subversivos. Isto ocorreu com a perseguição de líderes sindicais, de pacifistas, estamos vendo até agora, comunistas, empresários dissidentes ao longo de todo o século passado. No entanto, o caso Musk representa uma mutação desse padrão, porque não se trata somente de uma repressão estatal, mas de um sintoma de crise de legitimidade do próprio sistema democrático. Quando uma figura, especialmente de fora da política, neste caso incluso de fora do país, e por mais controverso que seja, né, propõe abrir espaço para uma terceira via e é imediatamente alvo de hostilidade, evidencia-se que o sistema não está preparado para absorver o novo, mas apenas para defender o status quo. Outro aspecto crítico é o pano de fundo econômico desse embate. O texto é, plasmado, né, os informes, os relatórios, os documentos técnicos, né, distintos textos de natureza econômica, de natureza política, inclusive de natureza geopolítica, mostra que, sob Trump e também sob os democratas, né, a dívida pública americana atingiu patamares históricos, com justificativas populistas típicas de regimes instáveis. O crescimento vai compensar tudo. Agora receberemos muito mais dinheiro através das tarifas aduaneiras ou tarifas arancelárias, né? E aqui existe um paralelo com experiências latino-americanas. Né? Isto não é algo retórico, é um alerta estrutural, porque ao abdicar do rigor fiscal em nome de vantagens eleitorais, especialmente de curto prazo, os Estados Unidos arriscam corroer sua credibilidade financeira global e seu próprio contrato social, né? Algo inédito para um país que sempre se colocou como baluarte da responsabilidade institucional. Do ponto de vista sociopolítico, Musk desafia a lógica dos partidos, né? E também reduz a fronteira, né, tradicional, ainda que muito afetada, né, muito mermada, entre empresário e agente político.
A ascensão de personalidades híbridas, como se denominam, empresários, influenciadores que mobilizam redes sociais, mídia, capital, indica que a política americana passa por um processo de desintermediação. Isto é interessante porque o que passa aqui? A força do indivíduo, especialmente figuras que podem mover milhões de outras pessoas, influenciadores, então, começa a rivalizar com a das instituições. E este fenômeno não é somente americano ou norte-americano, é global. Né? Existe uma tendência enorme a aprofundar a volatilidade do debate público, já que reduz o espaço de negociação coletiva e favorece estratégias personalistas e muitas vezes plebiscitárias. E por fim, o episódio ilumina a incapacidade do atual arranjo político norte-americano de oferecer respostas inovadoras aos desafios de nosso tempo: endividamento crônico, polarização social, desinformação digital e crise de confiança nas instituições. A reação à proposta de Musk, que, pois, até certo ponto poderia ser vista como algo muito saudável, né? Uma saudável pressão concorrencial, revela medo da perda de poder e resistência a reformas estruturais. Ao invés de criminalizar ou ridicularizar quem propõe alternativas, seria mais sensato para a democracia americana transformar o dissenso em oportunidade de debate, de inovação institucional e de revitalização do sistema representativo. Assim que, basicamente, este choque entre Trump e Musk, né, transcende os egos, que são enormes, transcende as biografias, né, de ambos, que também são muito interessantes, mas projeta uma questão existencial para o país. Serão capazes de reinventar seu sistema político e econômico antes que o desgaste institucional se torne irreversível? Pois não sabemos, porque o futuro da democracia americana pode depender não de expulsar ou silenciar vozes incômodas, mas de aprender com elas e redescobrir sua própria vocação pluralista. Muito obrigado.